Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente durante a noite. É um prazer muito grande a gente estar começando esse painel do Jussaí de sustentabilidade, ligado ao tema de sustentabilidade. A gente vai discutir hoje aqui toda essa questão essa nova tendência aí que está surgindo em áreas ligadas à sustentabilidade, porque querendo ou não o mundo está sendo chacoalhado com essa questão da pandemia e como que de certa forma está impactando a percepção das pessoas para a questão do meio ambiente. Não apenas meio ambiente, sustentabilidade não apenas ligada ao meio ambiente, mas até mesmo parte do convívio social. Mas hoje, como a gente está aqui com um painel formado por três super mulheres, eu só tenho o privilégio de estar facilitando aqui, com visões bem complementares, mas de alguma forma todas elas ligadas a mais a parte de meio ambiente, a gente vai falar bastante sobre sustentabilidade ligada mais à parte ambiental. Então, nós temos aí conversando com a gente hoje a Elisa Carneiro, ela é fotógrafa documental, além de bióloga. O último trabalho da Elisa, que eu tive o prazer de ver em primeira mão, foi um livro fantástico sobre a palmeira jussara, que inclusive está conectado com a questão do Jussaí, por ser a palmeira do qual se faz o fruto da jussara, é o que nós utilizamos para fazer o Jussaí. A gente tem também a Laís Castro, a Laís é gerente-geral da Fazenda Bananal de Paraty. A Fazenda Bananal, que é uma iniciativa, um projeto que tem bastante relacionado com essa questão de sustentabilidade, que eu tenho também o prazer de conhecer. E a Areta gestora de restauração florestal, gerente de restauração florestal da SOS Mata Atlântica. A SOS Mata Atlântica acho que dispensa apresentações, desde o dia que eu sonhei em ser biólogo, uma das grandes influenciadoras. Eu segui carreira de biologia, estava sempre o pessoal do SOS, a Márcia Irota, o Mantovani, todo mundo, heróis da conservação no Brasil. E eu, me apresentar, eu sou o Luciano Lima, eu vou estar facilitando a conversa, eu sou gestor de sustentabilidade do Jussaí e vou estar aqui mediando esse bate-papo. Tá bom? Então, para falar um pouquinho, a gente está falando do Jussaí aí, só para contextualizar as pessoas, o Jussaí é um produto que foi criado pensando muito nessa questão de sustentabilidade. Na verdade, o Jussaí foi um produto que foi criado para resolver um desafio ligado à sustentabilidade, que é a questão da palmeira jussara. Tem muita gente que conhece a palmeira jussara como palmito jussara. A Elisa pode falar muito melhor do que eu, mas o nome palmito jussara já demonstra um costume ruim que as pessoas tinham de pegar e cortar essa palmeira na floresta e se alimentar do palmito. Isso é um grande problema, porque toda vez que a gente corta uma palmeira jussara fora, ela não rebrota, ela está morta para sempre. Então a gente tinha que abater aí uma palmeira com 8, 9 anos de vida para dar um tiquinho de palmito desse tamanho. Assim. E aí, tendo em vista esse desafio, surge a empresa Jussaí, que na verdade é para mudar a ótica. Comercializa-se sim a palmeira, mas mudou a ótica para a questão do fruto. A jussara é parente bem próxima do açaí, e todo mundo adora comer açaí, e só que quando a gente foi pesquisar, já tinha uma série de pesquisas que estavam sendo feitas nos últimos 10, 15 anos, e a gente deu conta que, na verdade, o fruto da jussara ele tem mais antioxidante, é muito mais saudável que o açaí, embora o açaí já seja super saudável. Então, a jussara é considerada uma superfruta, a gente juntou essa superfruta num potinho para as pessoas conseguirem consumir de forma bem sustentável um pouquinho da Mata Atlântica em casa. Eu vi ontem um comentário numa rede social que eu achei bastante interessante, do ambientalista americano. Ele falou que ele não está sentindo muita falta do carro dele, ele não está sentindo muita falta de andar pela cidade, mas ele está sentindo falta desesperadamente de andar na rua, de ver a árvore, de chegar próximo das árvores. Eu acho que está todo mundo meio que nessa mesma situação, também as pessoas em casa. Isso deve, de alguma forma, ter impactado as pessoas. Como é que é para vocês essa relação, essa situação com a natureza? Né, o Luciano apresentou um pouquinho. Eu cuido da Fazenda, que é um projeto que fica em Paraty. Na verdade, a Fazenda Bananal está cercada por unidade de conservação. A gente está bem pertinho aqui da área do Parque
do Parque da Bocaina e também do Parque da Serra do Mar, então a gente está cercado pelos parques, tem a APA do Cairuçu bem pertinho também, a Reserva dos Samões, então a gente está numa área bem verde, e a fazenda fica em Paraty, que é um município com 90% de área de Mata Atlântica preservada, então a gente tem uma área rica em natureza ao redor da fazenda, e dentro da fazenda 70% também é área de Mata Atlântica preservada, então eu estou acostumada a estar perto de natureza o tempo inteiro, no trabalho e em casa, que eu moro em Paraty também. Enfim, esse momento de isolamento pessoal das pessoas está sendo muito difícil, né? Acho que eu moro em casa, tenho minha família, a gente acaba, não fico tão sozinha, e moro num bairro bem verde também, aqui em Paraty. Então, a natureza está aqui no meu quintal, tem passarinho, tem um comedor aqui do meu lado, tomo café com eles. Então, eu acho que é uma coisa que a gente sente falta, principalmente de poder passear e estar mais próximo dessas áreas verdes, mas eu tenho um pouquinho aqui ainda dentro da minha casa, dentro do meu quintal, não fico tão desesperada como se estivesse, acho que, numa grande cidade, assim, eu tenho um desconto, assim, por morar em Paraty também, que é uma cidade que é um presente, né? Estou passando minha quarentena no interior, em São Pedro, que é uma cidade linda. Então, assim, posso dizer para vocês que eu estou sendo privilegiada de ter esse contato ainda com a Mata Atlântica, tá? Mas, realmente, essa questão do distanciamento das pessoas é muito difícil, e quando bate aquela ansiedade, aquela agonia, né, dessas incertezas que esse momento está trazendo para a gente, é nada como ir num comedor, ver os passarinhos, ver o verde. Então, acho que isso reforça ainda mais a importância do nosso trabalho, né, para a gente não desistir nesse momento caótico que nós estamos passando, né, e nos traz essa importância de todo o nosso trabalho em busca da conservação e restauração da Mata Atlântica, né, então, reforçando toda a importância dessa aproximação que nós temos que ter com a natureza, né, então, esses momentos de escape, né, mesmo que seja no quintal, mesmo seja tendo a possibilidade de olhar para o verde, está sendo fundamental, assim, para a gente aqui nessa quarentena, tá? Eu sou a Elisa, me graduei em Biologia, mas atuo desde o final da graduação com a fotografia, e principalmente a fotografia sempre ligada à natureza, né? E eu moro aqui em Mogi das Cruzes, estou no meio da cidade, mas a minha sorte é que eu tenho um paredão de Mata Atlântica aqui, que é a Serra do Itapetí, que eu posso contemplar da minha janela todo dia. Então, assim, como eu estou sempre em campo, nesse período que está sendo mais, assim, difícil esperar, estou privilegiada por ter um comedouro próximo, por estar com a natureza no quintal de casa, né? Então, essa vontade de sair, de respirar o ar da Mata Atlântica, aquela umidade, ouvir os sons dos pássaros bem de perto, é algo que está sendo desafiador por enquanto. Mas, assim, eu tenho as fotografias para trabalhar, que eu tenho mexido, então, de certa forma, eu estou em contato com a Mata Atlântica quase todos os dias. Quanto tempo tem pra matar? Eu nunca fui à Bahia. O que vocês falaram, na verdade, está ressoando no mundo inteiro. Ontem mesmo saiu um texto da Universidade de Cornell mostrando, eles têm uns aplicativos gratuitos para quem gosta de observar aves, inclusive a dica para quem está no Brasil, a gente tem um aplicativo gratuito, tem todas as espécies do Brasil, você pode ver as fotos, o mapa, o som e tudo mais, chama Merlin, só baixar o aplicativo Merlin, MERLIN. É só baixar o aplicativo e baixar o pacote da sua região do Brasil. Mas eu estou falando isso por quê? Porque o Merlin está batendo recordes e recordes de downloads nas últimas semanas. Quer dizer que as pessoas estão olhando pela janela e estão começando a perceber mais a natureza à sua volta. E falando um pouquinho sobre essa questão, não só de percepção da natureza, mas também ligada a projetos de conservação, Areta, você falou um pouco da questão da restauração, que você trabalha mais diretamente. O que você acha, de certa forma, como que vai impactar, ou como já está impactando? Na verdade, não. Vamos já assumir aí que depois da tempestade sempre vem a calmaria. Óbvio que a gente está num momento super delicado, da história até da humanidade, eu diria, mas a gente tem um horizonte aí, sabe que essa questão vai passar.
Infelizmente vai deixar muitas sequelas, muitas pessoas estão sofrendo com isso, na verdade todo mundo está sofrendo bastante com isso, né? Mas de certa forma, em algum momento, a gente vai passar. Muitas pessoas dizem que o mundo como a gente conhecia, de certa forma, acabou, a gente está aí num novo mundo, né? Mas é legal a gente começar a entender já e pensar. E o que você pensa, Arita, dessa questão da conservação nesse novo mundo aí? Como as ONGs e os projetos de conservação, que lição e que benefício eles podem trazer ainda mais aí nesse mundo pós-pandemia? Assim, como nós sabemos, a conservação e a restauração florestal, ela já agrega N serviços, né, ecossistêmicos para toda a sociedade, né? E frente a esse cenário, o que eu identifico, assim, que depois que passar todo esse caos, né, que nós começarmos a olhar para esse novo mundo, né, que nós vamos ter que desenhar em conjunto, nos projetos de conservação e restauração florestal, eles vão precisar ainda mais aliar o aspecto social, tá? Não vai dar mais para a gente olhar, de repente, assim, olha, eu preciso conservar a palmeira jussara, ou eu preciso conservar a espécie X ou Y. O pilar social ele vai ter que estar muito envolvido e fazendo parte de todo esse processo, para as pessoas elas terem ainda mais o pertencimento da importância de florestas conservadas e também dos resultados, né, que essas áreas conservadas e restauradas trazem para essa sociedade, né? Acho que é nítido a cada pesquisa, a cada artigo científico, né, divulgado nesses últimos meses, que todo esse impacto que nós estamos sofrendo é resultado de toda essa degradação ambiental, né? E eu vejo assim, que por mais que talvez a gente tenha um intervalo aí de 1, 2 anos, olhando mais para essa questão de saúde, não vai ter como dissociar essa importância de conservação e restauração da Mata Atlântica e de todos os biomas, né? O homem, o homem ele depende da natureza, né, para sobreviver, para ter qualidade de vida. E essa pandemia ela está nos mostrando muito isso, né? Porque ninguém está curtindo ficar em casa fechado entre 4 paredes, né? E muitos, né, relatos, muitos artigos também mostram, né, que as pessoas elas estão vendo assim, olha, eu consigo ficar sem um celular, eu consigo ficar sem uma TV, mas esse distanciamento, né, do ser humano entre si, da natureza, está trazendo muitos impactos, né, até psicológicos, né, para as pessoas. Então, posso estar sendo muito positiva, mas essa questão, essa bandeira de conservação e restauração de todos os biomas, ela vai vir muito forte, né? Aliada, é claro, com a questão social. É esse o meu olhar, assim. Concordo plenamente com o que a Arita falou. Acho que a gente está passando por esse momento muito difícil e acho que as pessoas estão sendo obrigadas a ficar dentro de casa, né? A gente está sendo obrigada a ficar mais afastada até. Eu acho que a natureza, cada pessoa cria uma relação com a natureza, né? Muitas pessoas buscam a natureza para esporte, outras buscam para contemplação, outras buscam por passatempo, mas, enfim, nesse momento está todo mundo proibido, né, bloqueado de ter esse contato com a natureza. Então, eu acho que está fazendo falta para muita gente, né? Eu sinto, acho que muita gente está sentindo essa falta, né, como a gente comentou. Então, eu acho que isso cria uma porta para a gente falar sobre conservação e a importância desses espaços verdes na vida das pessoas, né? Então, acho que a Fazenda, a gente recebe, a Fazenda Bananal, a gente está aberta, né? Agora, com essa pandemia, a gente está com a Fazenda fechada, mas normalmente a gente está com a Fazenda aberta para visitação e a gente tem várias atividades, experiências disponíveis para conectar as pessoas com a natureza, né? Seja a observação de aves, que a gente fala que todo mundo é para crianças de 8 a 80 anos, na verdade todo mundo vai passarinhar, até você estar em contato com a terra e você colher o seu alimento, né? Ter esse momento de contato com a produção de alimentos, com social, como a Arita falou, com quem produziu a sua comida, com a pessoa que estava lá, que plantou, que produziu o alimento que chegou até você. Então, na Fazenda a gente tem esse leque de experiências e normalmente, assim, antes da pandemia, a gente já via necessidades das pessoas que vivem na cidade, que têm pouco contato com a natureza, muitas vezes que nem sabem como que o alimento é produzido. A gente sempre sentiu essa necessidade, uma necessidade que está no DNA do ser humano, né, de estar próximo da natureza.
Então, acho que depois desse momento, a gente vai ter um boom aí nos parques, nas áreas verdes, as pessoas querendo esse contato. Eu acho que vem aí por trás uma oportunidade de educação, da gente conversar com essas pessoas e trazer vários temas importantes que vão estar mais abertas, as pessoas vão estar mais abertas para ouvir, né? E a gente vai poder discutir isso mais. Então, acho que a Fazenda, a gente está bem esperançoso para esse momento de quando isso tudo melhorar, né? A gente poder abrir as portas de novo e poder receber as pessoas para poder conversar sobre isso, né? A Jussara, por exemplo, como você falou, a gente tem mais de 2 mil pés de Jussara plantados na Fazenda, a gente tem a produção orgânica lá acontecendo, não paramos, a gente continua produzindo alimento. Então, acho que a gente está ansioso aí, esperando essa volta, e as pessoas, eu acho que em casa também estão ansiosas por essa oportunidade que está vindo aí quando isso tudo passar, né? Inclusive, até pegando o gancho, né, que foi comentado aqui pelas meninas, por você, é um trabalho que eu já realizo, acho que há uns 3, 4 anos, que é ensinar fotografia celular com as pessoas imersas na natureza. Então, eu tenho feito assim por conta, eu divulgo algumas oficinas. Formei uma parceria há um tempinho com o pessoal do Parque das Neblinas, não sei se vocês conhecem. E aí, então, eu monto o grupo e levo as pessoas para passarem um dia na Mata Atlântica. Eles têm, inclusive, o pessoal do Natural da Mata, que produz alimentos com cambuci, jussara, e fazem essa introdução bem próximo do que a Laís comentou, que a Fazenda Bananal faz. E aí eu aproveito e integro essas questões, né? Já começa com o café da manhã, tendo esse contato com a natureza, já imerso na natureza, se alimentando de frutos da Mata Atlântica, e depois eu aproveito essa coisa do celular, que é a ferramenta que a gente tem em mãos hoje em dia, né? É uma coisa fácil. Assim como você comentou do software para observação de aves e tudo mais, é um recurso que está na mão. Então, eu passo algumas dicas de fotografia e saio com as pessoas para fazer trilha. Então, assim, pego as menores, porque para a gente andar 100 metros, vão umas 2, 3 horas parando, observando, fotografando. E aí, essa foi uma maneira que eu achei bem interessante de aproximar as pessoas da natureza e recriar, na verdade, esse laço de pertencimento. Mostrar a elas o que é aquilo que está no nosso DNA, né? A gente é natureza. Então, eu uso a fotografia com o celular com essa questão. Então, as pessoas vão descobrindo coisas que, assim, para a gente, falo no nosso caso, que a gente fez biologia, né? Então, isso é algo que a gente vê, você se encanta com uma micro florzinha que está ali no chão e que a pessoa passa por cima e nem notou. Então, eu vejo assim, falando de uma questão próxima de reaproximar, eu acho que essa é uma ferramenta interessante que eu tô louca para, quando toda essa fase que a gente atravessar, que eu possa continuar com esse trabalho de levar essas oficinas e propor isso a mais pessoas, né? E o livro é uma forma que agora foi lançado e, assim, as pessoas estão tendo um pouquinho, recebi alguns feedbacks de pessoas que adquiriram o livro, falando, nossa, que bom, é um presente tanto numa fase que é onde eu posso estar próximo da natureza, posso sentir a textura, ver o chão da mata molhado e me conectar de uma forma, vamos dizer assim, mais direta com a natureza através do livro. Brasil, meu Brasil brasileiro. Falando dessa questão aí do contato das pessoas com a natureza, que acho que é um tema muito bom para a gente aqui, vocês acham que, de certa forma, essa relação das pessoas vai, de fato, mudar com a natureza? Você acha que essa sacudida que a gente está levando vai mudar de alguma forma, para melhor ou para pior? E mudando para melhor, como é que vocês acham que a gente consegue manter esse interesse das pessoas a longo prazo pela natureza? Não sei se vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso. Bom, Luciano, a gente espera que sim, né? A gente espera que melhore, que aumente, né, o número de pessoas com esse pertencimento, né, pela natureza.
até já estendo também o convite para o trabalho de vocês três. Nós temos para conhecer o Centro de Experimentos Florestais, que fica em Itu, que é um braço da SOS Mata Atlântica, onde nós temos um viveiro de mudas nativas, é uma fazenda onde está com 380 hectares em processo de restauração, e lá nós recebemos grupos de pessoas, tá? Desde 8 a 80 anos, né? Desde crianças a pesquisadores. E, em média, nós recebemos por ano 5.000 pessoas, onde nós levamos toda essa questão de aproximação com a natureza. Então, o que a gente identifica, né? Nós ficamos em Itu e, muitas vezes, as pessoas que visitam a gente vêm de cidades mais distantes do que ali da região. Então, vem pessoas de São Paulo, perto da capital do que mesmo ali na região, que vamos dizer, que já estão mais, que tem uma porcentagem de fragmento de mata um pouco maior do que em grandes capitais, né? Então, o que a gente verifica? Que esse distanciamento que nós estamos sofrendo agora, ele possa trazer até para essas pessoas que, teoricamente, tem uma mata, uma floresta mais próxima, que ela venha fazer parte, né? E, nesse sentido, eu entendo que a ciência cidadã, por meio do avistamento de aves, ela pode contribuir muito, tá? Nós já fizemos algumas atividades com essa parte de avistamento de aves no Centro de Experimentos Florestais, e é lindo, assim, ver o brilho nos olhos das pessoas, assim, nossa, eu vi isso que é um sabiá, ou isso que é um sargento, enfim, esse que é um bem-te-vi, ou até mesmo aquele senhorzinho que não via há anos essas espécies, identificando que ele se relembra do som e ele está reavistando essa espécie novamente. Então, o que eu identifico, né, pelas atividades que nós realizamos no Centro de Experimentos Florestais com Educação Ambiental, que nós precisamos de ferramentas, de gatilhos, que façam as pessoas a reolharem, muitas vezes, para a sua infância, né, do que era antes, até voltando um pouco naquele ponto que a gente falou, como que vai ser esse novo mundo, né? Então, hoje, né, se a gente olhar, nós estamos com um distanciamento muito grande da natureza, né? Muitas vezes, a pessoa não sabe qual é a época de floração de uma espécie, quais são as cores de um pé de ipê, ou como que é o fruto de uma palmeira jussara, né? Então, eu acho que nós, como engenheiros florestais, biólogos ou amantes da natureza, a gente precisa resgatar esses gatilhos para atrair essas pessoas para perto, né? Muitas vezes a gente fica falando em números, né, de pontos, olha, o desmatamento está muito alto, a Mata Atlântica restou somente 12,4%, esse número é super importante, a gente precisa reforçar isso, mas para a gente trazer um número maior de pessoas da sociedade, a gente tem que buscar esses gatilhos, esse é o meu olhar, tá? É muito interessante você estar falando isso, Areta. Ontem eu estava lendo um livro e eles estavam falando sobre a mudança dos vocábulos nos dicionários na Inglaterra. Então, estão saindo palavras como heron, que é garça, bog, breja, está entrando blog, está entrando palavras tecnológicas, e esse autor ele chama atenção para isso. A gente está mudando, a desconexão com a natureza está tão grande que a gente está tirando os termos do dicionário e trocando por termos digitais. Não que o digital seja ruim, igual vocês falaram muito bem aí, é uma baita ferramenta, mas a gente precisa também conectar as pessoas com a natureza. O que você acha disso, Elisa? Que você tem Esse período de afastamento, as pessoas estão sentindo falta dessa reconexão. E eu acredito com certeza que vão voltar mais ávidas por observar, até por essa coisa simples que a gente volta, né, na observação de aves, que é o que a gente tem mais próximo. Eu também, uma coisa que eu gosto de praticar, e às vezes eu comento com vizinhos, eu moro num prédio, e eu ouço várias espécies por aqui mesmo no meio da cidade, e às vezes vizinhos falam assim, nossa, mas tem isso, nossa, eu não sabia que esse era o João de Barro, então acho que eu rogo por essa questão de voltarem ávidos após essa passagem, a gente procurar esse recontato com a natureza. E aí, como a Areta comentou, né, existem vários locais
que desenvolvem, assim como a Laís tem lá na fazenda, são vários locais espalhados que trabalham de alguma forma com a reapresentação, né, dessas coisas tão simples da natureza para as pessoas. E normalmente, né, eu também levo as pessoas para o Parque das Neblinas e sempre quem acaba vindo é pessoal de Campinas, amigos de São Paulo e dificilmente quem é da região. Então, assim, eu acho que uma das coisas, né, são a gente buscar formas, inclusive, simples, que é essa do despertar o olhar, né, olhares e ouvidos atentos, a gente ter a tecnologia para utilizar, como no caso da fotografia, quem não tem celular, faz tranquilo a oficina, porque a questão que eu busco passar é essa, é a gente despertar o ouvido e o olhar para essas questões que estão próximas, a gente voltar aos primórdios do naturalismo, vamos assim dizer, que é a observação. Então, a gente não precisa de algo muito tecnológico para estar próximo, né? É despertar as coisas mais simples que a gente já tem elas funcionando. E as pessoas sempre tendem a achar que... Muita gente acha que observar é sinônimo de ver, e, na verdade, observar é sinônimo de prestar atenção. A gente pode prestar atenção com o celular, pode prestar atenção com o ouvido, pode prestar atenção com os olhos. A gente está falando de aplicativos aí, continuando nas nossas boas propagandas, sobre nossas dicas para o pessoal que está em casa querendo interação com a natureza. Quem quiser ir além dos passarinhos, ou quem acha que os passarinhos estão um pouco longe, tem um outro aplicativo que é o meu vício pessoal no momento. Os passarinhos devem estar até um pouco com ciúme, que é o iNaturalist, o iNaturalist. Escreve iNaturalist, naturaliza sem um A no final. Na verdade, é muito mais que um aplicativo, ele é alguma comunidade, onde você tira foto de um fungo, você tira foto de uma folha, você tira foto de uma flor, você sobe a foto lá e de repente tem um especialista em fungos da Nova Zelândia que está identificando o fungo para você na sua foto. É uma comunidade que tem milhões de pessoas no mundo inteiro e são pessoas que resolveram olhar para o quintal, resolveram olhar para o caminho e postam as fotos. E é bem impressionante também o acesso, eu faço parte lá, eu ajudo a identificar as fotos de passarinho, tem aumentado muito nessas últimas semanas. Fica a dica, também é um aplicativo completamente gratuito. iNaturalist. De índio naturalista, sem o A no final. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco também, eu deixando agora de ser um pouco de moderador e passando um pouco para opinador, que isso tem a ver com uma coisa que eu sempre falo, que antes disso, agora ainda mais, mas antes do grande problema que a gente está passando, a gente tentava sensibilizar as pessoas para essa questão de sustentabilidade ambiental muito com bad news, muito com notícia negativa, notícia ruim. Olha, as mudanças climáticas estão vindo aí, vai todo mundo morrer afogado, vai vir uma tempestade aí, vai soterrar todo mundo, que o seu bueiro vai entupir, não joga lixo na rua, que o banheiro entope, vai alagar a sua casa. Eu tenho um grande amigo jornalista e ele sempre falou uma coisa que há muito tempo eu tentei internalizar isso nessa parte de conservação que eu trabalho. Notícia ruim, ela não mobiliza as pessoas, ela revolta as pessoas, e a revolta muitas vezes não resulta em mobilização. A gente está numa fase agora que tudo é notícia ruim. Imagina essa questão de a gente trazer boas notícias, good news, como aproximar as pessoas da natureza. E é interessante que até os próprios veículos de comunicação estão se dando conta disso. A quantidade de matéria que a gente tem visto saindo nesses últimos dias de olha, os macacos na Ásia voltaram porque as cidades estão fechadas, olha, agora dá para ver o Himalaia da Índia, olha, e como as pessoas estão clicando nisso e assistindo, muita gente não ia dar a menor atenção, não ia estar em grandes veículos de comunicação, né, o fato das pessoas conseguirem ver o Himalaia. Agora não, agora isso está mexendo um pouco com o interesse, com a percepção das pessoas sobre a natureza e tudo mais. Né? Meninas, eu acho que a gente poderia ficar aqui falando um bom tempo sobre isso. Acho que, inclusive, a gente vai precisar de outros painéis ligados a essa temática, dentro desses painéis do Jussaí. Sobre essa questão de modo geral, eu sei que a gente falou muito, o que você acha, o que a gente acha que vai acontecer, o que a gente acha que vai mudar, mas eu acho que se vocês quiserem complementar, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, palavra de vocês.
O que eu gostaria de deixar também, acho que a hora que passar tudo isso, o nosso papel, né, o nosso principal papel frente a essas ações ambientais, quando a gente retornar, é muito da missão da SOS Mata Atlântica, né? Acho que é inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. Então, acho que isso vai ser o nosso, vamos dizer, o nosso mantra daqui para frente, né? Porque depois de todo esse caos, a hora que as coisas se assentarem, eu vejo como principal papel de todo mundo que trabalha na área ambiental, né, a favor do meio ambiente, é inspirar a sociedade. Eu acho que a gente vai precisar aí, levar muita inspiração para as pessoas para conseguir, assim, manter o público, né, manter os atores que já se envolviam conosco e aumentar ainda mais o número de adeptos a essas ações ambientais. Eu acho que é esse o olhar e essa mensagem que nós temos aí daqui para frente. Legal, obrigado, Areta. Muito obrigado pela sua participação no painel. Elisa, o que você deixa para a gente de últimas palavras? Eu vejo uma coisa assim, de um novo olhar que surge depois de tudo isso, e a gente conseguir somar as expertises, né? A arte é uma delas, cada um contribuir, a gente se juntar mais e somar isso, né? O que cada um tem de bom, e criar essa corrente do bem mais forte do que nunca. Então, acho que é algo que vem aí com toda a força, viu? Que a gente possa somar, e eu me coloco à inteira disposição para contribuir sempre. Tem muita coisa legal acontecendo no Brasil agora, no mundo inteiro, né? A gente tem pessoas e movimentos e projetos muito bonitos acontecendo em prol da conservação do meio ambiente, e como eu acho que agora a gente vem em um momento importante de a gente incluir, seja o nosso cliente final, seja incluir as pessoas em geral nesses projetos também. Então, acho que agora vem uma oportunidade de uma visão, né? A gente está as pessoas estão muito conectadas, essa conversa que a gente está tendo aqui agora, de poder estar disponível para as pessoas também. Então, acho que tem um gancho aí importante, que a gente pode trazer esse público, né? Aumentar e aí tirar esse núcleo do projeto de conservação, que às vezes fica muito entre as pessoas que já estão trabalhando com isso, e trazer as pessoas, trazer a sociedade para esses movimentos. Então, acho que agora é um momento importante. A Bananal e outros projetos parecidos, né? A Elisa falou que ela está fazendo um projeto super legal também, um projeto da SOS. Então, acho que a gente tem que agora aproveitar e se unir e trazer a sociedade para esses movimentos, porque eu acho que tem um leque importante aí, um momento importante para a gente poder conectar essas pessoas e elas se sentirem parte disso também, não ficar só uma ação pontual, mais difícil, ou longe, ou um pouco, não é palpável, né, para as pessoas. Acho que a gente está tendo a oportunidade de levar isso até mais gente e que os projetos também façam isso acontecer, né? Quando a gente fala de boas notícias, eu acho que eu sou, acima de tudo, um otimista. A gente tem visto que as pessoas, de certa forma, elas estão se preocupando com a natureza de inúmeras formas. Até quando elas se preocupam com o que elas comem hoje em dia, a gente tem aí o movimento dos orgânicos, a gente tem aí... isso é se preocupar com a natureza. Quando a pessoa... Notou que marcas como o Jussaí estão cada vez mais recebendo mais atenção, porque as pessoas estão se preocupando. Esses dias mesmo eu estava conversando com a minha família, a gente sentado pouco tempo atrás, quando a gente estava no comecinho da quarentena, a gente falando, alguém chegou com um pacote de biscoito, desses biscoitos que parecem um isopor, e a gente falou, nossa, eu comia isso, cara, eu achava isso a coisa mais fantástica do mundo, e hoje eu olho para isso como se fosse uma comida alienígena, assim. Então, é interessante que tudo tem a ver, querendo ou não, com essa questão da sustentabilidade. As pessoas cuidarem delas mesmas faz bem, não só para elas, como para o planeta. Quando a gente fala do Jussaí, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Você está consumindo um fruto da Mata Atlântica super nutritivo, que ajuda lá a comunidade local que está extraindo esse fruto e tudo mais. A gente sempre tem uma das questões ligadas a Jussaí é que quando a gente fala de Mata Atlântica, de restauração da Mata Atlântica, de quem preservou a Mata Atlântica, a gente tinha uma questão que era quem desmatou a Mata Atlântica achava que tinha tirado vantagem e estava lá com pasto ou derrubou para fazer alguma outra coisa. Muitas vezes é a opção de renda que a pessoa tinha, mas é legal que os novos movimentos que estão surgindo, esses novos produtos, como o Jussaí, por exemplo, eles beneficiam
quem manteve a floresta em pé, né? Eles dão valor quem deu a floresta em pé. Então, o cara que manteve lá o pedaço de Mata Atlântica dele, ele consegue hoje estar coletando a Jussara, manteve a floresta, manteve a água dele, manteve o ar, manteve a biodiversidade e por aí vai. Então, pessoal, meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês, foi fantástico. Quem está nos assistindo, fique super à vontade para comentar pela plataforma que vocês estiverem assistindo aí nas redes sociais e também fique atento que terão novos painéis com temas aí ligados ao Jussaí, outros temas como esporte, culinária, nutrição e por aí vai. E quem quiser saber um pouco mais sobre o Jussaí, a questão de sustentabilidade ligada a Jussaí, é só visitar o nosso site lá, www.jucai, sem o C cedilha, .com.br. Tá bom? Muito obrigado, meninas, e um abraço para todos que estão assistindo a gente. É um passo, é uma ponte, é um samba, é uma rã, é um belo... Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, sa, sa.